Quando Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apresentamos a Ti agora, meu Senhor, esse grupo que irá fazer parte, ó Deus, da obra missionária aqui da família Cadeiro. Nós te pedimos agora, coberta, meu Senhor, com Teu sangue carmesim, guarde os Teus filhos, ó Deus, dê graça. Sabemos que o diabo, ele vai vir, Senhor, furioso, na Macauacebe, Maracebe, Naia, para parar aquilo que o Senhor lhe confiou nas mãos de cada um dos seus filhos para fazer. Porquanto, meu Senhor, acampa o Teu anjo ao redor dos Teus filhos, vai dando livramento, vai cortando todos os dados inflamáveis do diabo contra a vida dos Teus servos. Tua serva, usa como canal de bênção, que as palavras pregadas vindo da boca das Tuas filhas venha soar, meu Senhor, sobre os ouvidos das almas que precisa ouvir o Evangelho da salvação. Toma a Thelma nas Tuas mãos, toma esse grupo que a Tua serva vai liderar, ó Deus, que os Tuas filhas, junto com a Tua serva, vem ajudar a Tua filha para fazer esta obra que muitos não querem fazer, meu Senhor. Muitos não querem, meu Senhor, ó Deus, ir fazer o IT, mas aí estão as Tuas filhas, meu Senhor, em graça, sabedoria. Coloca palavras vindas diretamente do céu, ó, nos lábios, Senhor, da Tua serva. Nós oramos, nós ministramos, profetizamos que através das Tuas filhas, vidas se renderão aos Teus pés, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Nós consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Já tem o nome do grupo? Esses missionários, porque são missionários, nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é uma escolha, é uma ordem. Temos obrigação, igreja. Vamos fazer o nosso. Pregue a palavra do Senhor. As crianças já estão prontas? Amém? As crianças com oportunidade? O meu pai é
de tudo aquilo que em você morreu. Os teus sonhos, os teus planos, a tua casa, a tua família, tudo isso é pra glória de Deus. O dono do milagre vai chegar e vai fazer você ressuscitar. O controle é dele, o tempo é dele, e ele faz na hora que ele quer. Você vai viver pra testemunhar, vai ser notícia por onde passar. Quem duvidou vai glorificar de pé. Ouça a voz de Deus te trazendo vida. Ressuscita, ressuscita. Ouça a voz de Deus te trazendo vida. Ressuscita, ressuscita. E vai fazer você ressuscitar. O controle é dele, o tempo é dele, e ele faz na hora que ele quer. Você vai viver pra testemunhar, vai ser notícia por onde passar. Quem duvidou vai glorificar de pé. Ouça a voz de Deus te trazendo vida. Ressuscita, ressuscita. Ouça a voz de Deus te trazendo vida. Ressuscita, ressuscita.
assim.
Ele, igreja, é pra Ele. Que Ele cresça. Aleluia. Glória. Louvado é o nome do Senhor que está fazendo essa igreja. O Senhor está fazendo algo diferente aqui. Creia. Se você está enfermo, eu profetizo que o Senhor está te curando. Eu profetizo. Vai ter testemunho do que o Senhor está fazendo. Seja tocado. Seja tocado. Seja renovado essa noite. Você que está parado, levante. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor falou para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, igreja, tenha bom ânimo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Oh, que presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E nessa mesma sintonia, rapidamente, nós temos que passar para o nosso pregador. Vamos estar levantando um clamor para os missionários. Eu convido aqui o evangelista Bosch para a gente estar levantando um rápido clamor pelos missionários. Aleluia. Deus, ao qual foi otorgada a autoridade do Espírito. Eu quero que você profetize nessa noite. Talvez estamos falando de missão aqui nessa noite, mas você esteja longe porque você está no meio do vale. Mas esse vale não é para te matar. Esse vale é para glorificar o nome do Senhor na tua vida. Porque eu quero profetizar nessa noite que irá reviver os ossos secos na noite desse dia. Estenda suas mãos nessa noite. Estamos vivendo um tempo de guerra espiritual no nosso país, onde nós temos visto a opressão muito forte, mas a autoridade, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a autoridade está na minha, na tua vida. Bate no teu peito assim, e diz: a autoridade está sobre a minha vida. Ossos secos nessa noite viverão. Começa a orar comigo aí, querido. Se você consegue interceder pelos missionários, mas se você nessa noite precisa que Deus faça um rebuliço dentro do teu vale, para que você possa fazer missão, começando na sua casa, começando na sua vida, porque assim nós estaremos preparados para poder ganhar as nações, em nome de Jesus. Começa a orar comigo, feche os seus olhos nessa noite. O ambiente está propício, a glória e a presença de Deus está manifesta em nosso meio. Oh Deus poderoso, Deus de amor, de misericórdia, estamos nessa noite, ó Pai, entronizando em tua presença, mais uma vez, Senhor, através da oração. Papai querido, estamos em conta de missão, Senhor, e nós fomos alcançados um dia por essa missão, Senhor. Ó Deus da glória, te pedimos, ó Senhor, que o Senhor comece a visitar, Senhor, cada missionário que foi para o campo, Senhor, de missão, muitos sem recursos, muitos, ó Pai, abandonados pelo seu ministério, mas, Senhor, não retrocederam, estão levando o seu vídeo, porque, Senhor, a maior gratidão é nós, Senhor, transpassarmos aquilo que o Senhor um dia nos entregou, a libertação em toda essa glória. Estamos intercedendo, visita, Senhor, esses países, ó Pai, que estão lutando, brigando por espaço, por território, ó Deus, e filhos envelhecidos, em toda essa glória, enquanto nós estivemos como igreja e a autoridade que foi nos dada, nós queremos clamar, Senhor, pelos países, Senhor, que a tua palavra não pode entrar, Senhor, Arábia Saudita, Senhor, Coreia do Norte, esses países, Senhor, onde pessoas têm sido perseguidas, têm perdido a sua vida, por amor do teu nome, e nós temos a liberdade de declarar e proclamar, Senhor, em nossa vizinhança, em nosso território nacional, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta da depressão, que o Senhor tira do vício, que o Senhor tira da droga, que o Senhor tira do lesbianismo, que o Senhor tira da homossexualidade, que nós não temos feito, mas ó Deus dos céus, nós te pedimos essa noite, a oração, ó Pai, que
de fé, Senhor, nos dê, Senhor, abre-nos a porta da tua palavra, ó Deus da glória. Mas eu te peço nessa noite, meu Senhor, levanta missionários nessa casa, mas a oração que eu te faço, Senhor, renova aqueles que estão sem força, ó Deus, que os vales de ossos secos, nessa noite, ó Pai, possa ter vida, que essa pessoa que entra em tua presença não consegue entregar, Senhor, o melhor da sua adoração. Então, Deus da glória, nós ministramos nessa noite como igreja, como estendida, ó Deus. O homem aí não para não, é 24 horas evangelizando, fazendo a obra de Deus. Eu creio que tem muita coisa boa para a gente ouvir aqui da parte de Deus, através do teu filho. Amém? Quem crê diz amém. Amém. Senhor, meus irmãos, Altíssimo Deus e amado eterno Pai, estou teu filho, Senhor, com a responsabilidade de trazer a tua palavra. Usa como sempre tem usado o teu ungido, meu Senhor. Eu sei que tu tem preparado algo, Senhor, dentro do teu coração. Que essa palavra venha de encontro a cada necessidade dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Abra a sua palavra, Atos capítulo 1. Se a garganta nos ajudar, nós vamos falar até o alvorecer, né? Como Paulo pregava, até a meia-noite, o tipo dormiu, caiu, Paulo foi lá, orou, ressuscitou, ele ficou até de manhã pregando a palavra de Deus. Quem quer ficar comigo até amanhã de manhã, diga aleluia. Aleluia. Foram poucos, né? Diz assim a palavra de Deus, graças a Deus, né? Nós conhecemos aí. Agora eu vou perguntar aos irmãos, quem lembra de mim aqui? Nós estivemos aqui fazendo o trabalho do Projeto Sementinha, eu e minha esposa, né, com as crianças. Eu lembro de... Eu não sei se está por aqui, naquelas duas crianças autistas que tinham aqui, casalzinho, irmão e irmã, não sei se vocês lembram. Eram um casalzinho autista que participava do nosso Projeto Sementinho. Os outros devem ter crescido, não sei se está na igreja, né? Mas nós fizemos aqui, foi bem antes da pandemia, né? Bem antes da pandemia. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, senão a gente não sai daqui antes das 5 da manhã. Atos 1, 13, 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pode se sentar, meus irmãos. O filho do nosso pastor dirigente, ele guarda quase todas essas bandeirinhas aí, os países. Ele olha as bandeiras, pequena criança, hein? Ele olha para as bandeirinhas, eu lembro aí, tem a Arábia Saudita, tem a Coreia do Norte, Coreia do Sul, tem o Japão, tem o Brasil, tem a Inglaterra, tem a Argentina, tem acho que é Dinamarca. Eu não guardo muito as bandeiras, né, dos países, apesar que na pandemia, né, eu peguei a Covid, fiquei muito mal. Fiquei magrinho mesmo, meus irmãos, me castigou a Covid, mas não conseguiu me levar. Se eu fosse por UPA, eu estaria já na eternidade. Mas eu fui numa clínica ali, Fátima, ali na Engenho d'Água, passei pelo doutor excelente, doutor Jonas, olha o nome do homem, doutor Jonas, ali me medicou e graças a Deus, ainda apesar que na pandemia, eu tive uma morte repentina, meus irmãos. Morri para um espaço, não sei se foi de 1 minuto, 2 minutos. A minha esposa que diz, né? Que eu fiquei ali e de repente ela falou sobre o meu nome, eu voltei novamente para a vida. Foi uma morte muito rápida, meus irmãos. Quem me viu na pandemia
Eu fiquei castigado de 13 de abril de 2020, fui sair para a igreja dia 31 de maio de 2020, meus irmãos. Olha, nunca passei pelo esse vale, né? O vale da sombra da morte. Mas graças a Deus que estamos aí, né? Não foi o tempo, né, de se levar, é como o nosso pastor Fernando fala, né? O crente produtivo, Deus não tem prazer de levar ele não, logo não, meus irmãos. Ele tem que produzir mais na terra para ser levado, né? Crente que produz para a obra, para o crescimento do reino, que gosta de evangelizar, gosta de ganhar alma, gosta de pregar o evangelho, não olha para a circunstância, não olha para a luta, para a dificuldade que está passando, ele está sempre avante pregando o evangelho, porque essa é a missão. Deus nos confiou, meus irmãos, é para todos, não é para obreiro, não é somente para evangelista, diácono, presbítero, mas para todos aqueles que nasceram da água e do Espírito têm essa missão de pregar o evangelho. Se anuncia o evangelho, não tem de quem gloriar, pois nos imposta essa obrigação. Ai de nós se não pregarmos o evangelho de Cristo, com o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E antes de falar desse texto aqui, a minha esposa, ela é, né, uma missionária desde criança. Ela congregou ali na Igreja Batista do Pechincha e com 5 anos de idade ela ganhou o pai dela para Jesus. 5 anos de idade no culto de missões, em que os americanos estavam hospedados ali na sua casa, ali na 1120 da Tenente Coronel Murilo de Aragão. E ali a Igreja Batista sempre colocava, distribuía os missionários que vinham para o Brasil em casa dos irmãos, né? E a minha sogra congregou ali muito tempo na Igreja Batista do Pichincha, do lado ali do Planalto. E o que minha esposa fazia? Irmãos, é difícil acontecer isso, né? É muito difícil nesses últimos dias. Porque nós vemos hoje em dia, desculpe a expressão, as crianças sendo educadas de uma maneira errônea, né? Crianças que já têm desde a sua infância com avareza, né? Crianças egoístas, né? E a minha esposa sempre foi mão aberta, né? Sabe o que ela fazia? Comunidade benevente ali no Pechincha, as crianças toda da comunidade descia para a igreja. Sabe o que ela fazia? Levava todas elas para a cantina e as crianças comiam e colocavam na conta do seu pai, né? Seu pai era novo convertido, foi bancário, e ali o pai dela não brigava com ela não, irmão. Ela dava uma despesa para o pai anotava aí e pagava. As crianças tudo ia para lá, ela pegava a sandália e dava para outra criancinha pobrezinha, ficava descalça na igreja, trocava, meus irmãos, os seus pertences com criança pobre, meus irmãos, já vem desde 5 anos de idade, porque a Bíblia diz que o pai, ele tem que instruir a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não desviará dele. Coisa linda, né? E as crianças, eu creio que devem estar firmes com Jesus, né? Elas iam lá, mas já sabia, e aí Daniel dava uma despesa, irmão, e o pai dela lá, aí a tia lá da cantina anotava tudo que as crianças comiam, e depois meu sogro com alegria pagava aquela dívida, que não era pouca não, meus irmãos, mas as crianças, imagina, irmão, por isso que muitas das vezes tem igrejas que não aprovam a cantina. Por quê? Porque aí vem as crianças pobrezinhas. E aí vem as crianças ficar tudo olhando lá, os irmãos comerem, e não tem um abençoado para chegar, você quer um salgado, né? E aquele pai quer ver, tem 5, 6 filhos, e a criança está com fome, irmão. A criança precisa comer. Aí tu vê aqueles olhos brilhando, olhando para você. Não fala, né? Paga uma coxinha para mim, paga um risole para mim. E você puxa a tua carteira, não compra nenhuma bala para uma criança. Ainda fala que ama missões, não é uma coisa nenhuma. Não é uma coisa nenhuma, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria, e os avarentos não vão de o reino do céu. Nós temos que abrir a mão para a missão, irmão. Missão precisa de recurso. O missionário vai chegar na rodoviária. Ô bilheteiro, você quer ir para onde? Eu quero ir para o Japão, lá no aeroporto. E aí, cadê a passagem? Pela fé. Pela fé? Cadê a passagem? Pela fé. E aí? E aí? 50 centavos dá para o missionário para o Japão? Coisa nenhuma, né? Dá nem para pegar mais um ônibus daqui até Taquara. 4,70. Imagine ir para o Japão.
E muitas vezes a igreja ela planta, infelizmente, muito pouco em favor de missões, irmão. A carência, eu faço parte, né, da contribuição, sou assinante da revista Missões Portas Abertas, e eu vejo a necessidade. Tem uma igreja ali no Rio Valqueire, que ela, Praça Seca, ela abriu, tem poucos tempos, ela abriu um espaço para a gente fazer um culto lá. Toda oferta é designada para missões Portas Abertas. E às vezes não dá nem R$100 de oferta, mas é pouquinha gente. Mas os irmãos ali plantam da medida do possível. Mas era para plantar mais, não é verdade, irmão? Recusa um pouquinho a Coca-Cola, o lanche no McDonald's, o restaurante, é uma pessoa, e pega o seu valor e dá. Não, hoje eu não vou no restaurante, vou gastar R$200. Aí chega na hora de missões, é R$5, meus irmãos. Gasta 200 no restaurante e R$5 para ofertar, e Deus olha para você lá no céu e fala: meu Deus, como eu posso beijar no céu e derramar uma bênção como alguns ali? Porque na hora de você se beneficiar, claro que não é pecado, mas na hora de você planta miséria, meus irmãos. Não é verdade? Quem gosta de comer carne de segunda? Quase ninguém, não é verdade? Comemos pela necessidade. Mas muitas das vezes, meus irmãos, o missionário muitas das vezes não tem nem o que comer lá no campo, meus irmãos. E muitas das vezes a igreja, ela fecha a mão e o missionário fica padecendo lá, irmão. Aí eu fico pensando, missionário não é para ficar comendo mão de macaco não, irmão. O missionário tem que se alimentar muito bem para ele produzir. Aí manda o missionário, tá com o quê? Tá com anemia, por quê? Falta de alimentação. Aí daqui a pouco, o pastor Paulo, o missionário atual partiu para a eternidade. Mas por quê? Porque morreu anêmico, ou seja, não teve uma alimentação adequada, não foi sustentado e naturalmente o quê? Partiu para a eternidade. Aí quem é o culpado? Somos nós, que falamos de missão, né? Conhecemos a história dos missionários e na hora de plantar, meus irmãos, já é uma tristeza, irmão. Eu lembro de um dos cultos que eu fiquei, só não foi eu que recolhi a oferta. Olha, irmão, eu fiquei irado. Uma missionária numa certa igreja, irmão, na hora da oferta, a irmã missionária aposentada pegou umas moedinhas na frente da Daniela e colocou lá, ó, misericórdia, irmão. Dá vontade de falar assim, ó, irmão, pega essa moedinha, irmão, e bota lá, compra uma bala para as crianças. Coitado do missionário que está lá esperando a nossa oferta, não é verdade? O missionário está esperando, meus irmãos. O missionário depende de comer. O missionário não come? Come. O missionário não se veste? Se veste. O missionário não fica doente? Não precisa de recurso. Não precisa. O missionário não precisa de ajudar outras famílias. Por quê? O missionário vai lá e prega, entra nos lares, chega lá, ninguém tem nada para comer. Quem tem que buscar o recurso? O missionário. E muitas das vezes, a igreja, ela fecha o coração para a oferta. Olha, meus irmãos, aí eu fico pensando, naquele grande dia nós vamos ter muita surpresa. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas Senhor, nós expulsamos o demônio em teu nome, não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus falará abertamente, porque o trono de Deus, a base é justiça. Apartai-vos vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, não fiz isso nem aquilo. Mas fui avarento na minha obra. E a avareza é idolatria. E os avarentos não hão de herdar o reino do céu, diz a Bíblia. Os avarentos não podem entrar no reino do céu, meus irmãos. Não é verdade, irmão? Tem que estar entendendo, diga glória a Deus. Isso faz parte de missão. Imagine o japonês, irmão japonês, aguardando a nossa missão. Eu lembro que Espírito Santo, Cachoeira Vermelhinho, conhece, né? Bairro Alto União, conhece? Bairro Alto União. Muitos anos era solteiro. Vamos fazer missões. Congregava na Metodista Wesleyana de Vila Valqueire. E ali, vamos lá. Pensa que a igreja mandou recurso? Vamos lá pela fé. E ali, eu lembro que um dia, eu fiquei um dia inteiro, eu, o saudoso irmão Ademir e um pastor Jorge. Ficamos lá o dia inteiro lavando garrafa, aquelas garrafas de convenção, tirando o rótulo, para ganhar, desculpe a minha expressão, uma mixaria para tentar nos sustentar.
lavamos de manhã até a noite, irmão. A lua apareceu e nós lavamos garrafa, para arrumar recurso. Aí chega na quarta-feira, eu resolvi fazer um jejum de manhã até depois do culto. E lá, quando, não sei como que, muitos anos, eu era solteiro ainda, né? Vou fazer agora 31 anos de casado, dia 27 de agosto. E ali, quando eu cheguei, fomos no culto, estrada quando chove de barro, o barro gruda no sapato. Olha, irmão, você em jejum, ainda caminhando para a igreja com o sapato cheio de barro. Meus irmãos, que peso, irmão. Fui lá no cultuei ao Senhor e voltei. Na hora da entrega do jejum, o nosso irmão Adilson, ele não vigiou, irmão, salgou o feijão. Imagine o teu estômago vazio e você depois comer aquele feijão salgado, bater no seu estômago. E aí você com fome, você come até pedra, né? Comer aquele feijão. Na quarta-feira, na quinta-feira, a missionária lá errou na mão, apimentou a batata, meus irmãos. O organismo já estava enfraquecido. Como o organismo está enfraquecido, o corpo padece, não é verdade? E na sexta-feira, irmão, quase que eu parto para a eternidade. Fiquei no soro caseiro, sexta e sábado. Domingo eu tive que voltar rápido para o Rio de Janeiro, senão eu ia partir lá. Minha mãe não é crente. Aí chegava, teu filho estava lá, partiu. E aí partiu do quê? Falta de recurso, irmão, alimentação. Muitas vezes, meus irmãos, nós comemos o nosso... Irmão, aqui no Brasil é muito fácil servir a Deus, irmão. Aqui é uma maravilha. Nós estamos na zona de conforto, irmão. Vai lá servir a Deus na Arábia Saudita. Arábia Saudita, só você em abrir a Bíblia já cortam a tua mão, meus irmãos. Vai servir a Deus na Coreia do Norte. Kim Jong-un é o grande líder lá, e lá não pode nem saudar, meus irmãos. O crente lá tem que ser um crente secreto, um crente que não pode se identificar, meus irmãos, senão vai para o campo de concentração. E aqui no Brasil, aí fala assim: quem está passando prova aí? Ninguém está passando prova, irmão. Tem o feijão, tem o arroz, tem o ovo. Se não tiver ovo, tem a galinha. Se não tiver galinha, tem a sardinha. Se não tiver a sardinha, tem o peixe ralado. Não é verdade, meus irmãos? Aí a pessoa fala: irmão, não estou passando coisa nenhuma, irmão. Nós vivemos num país ainda que ainda tem a liberdade de você pegar a sua caixinha de som, ou chegar naquela praça, ou chegar na Six City, ou chegar na Nova Esperança, ou chegar em qualquer lugar, cidade de Deus, e ali pregar o Evangelho, porque você não vai ser perseguido. Lá nos países você não tem essa graça, essa oportunidade de evangelizar. E aqui, meus irmãos, estava aqui uma elite. Irmão, que elite, irmão, de pregadores, que elite. Homens, mas como eles conseguiram avançar? Através de uma coisa tão em que a igreja, muitas estão rejeitando, que é a oração. Irmão, o que a oração não faz? O que a oração não faz? Se nós não temos esse bom costume, esse bom hábito de orar, nós não vamos conseguir nem 50 gramas de arroz. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eles receberam primeiramente já um seminário de Jesus em João 17. Jesus já estava ensinando eles a oração. Em Mateus 6 já tinha um modelo, a oração do Pai Nosso. E a oração de João 17, os discípulos já colocaram. Mas eles foram orientados que a obra só prosseguiria ou avançava. Não vai de cara limpa enfrentar a legião de demônio, que você vai passar vergonha. Vai passar. O diabo é acusador, irmão. Ainda mais se viver erradamente, fazendo coisa errada, o diabo vai acusar, não vai nem te respeitar. O diabo não respeita, não. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. E vós quem sois? Eram 7 filhos de Seba.
tomaram uma surra e voltaram nu para casa. Então, para enfrentar a legião do inferno, é uma vida regrada na oração. Quer evangelizar, irmão? Tem que se esforçar. Irmão, estou pagando um preço, coisa nenhuma. Só quem pagou o preço foi Jesus, irmão. Esse negócio de estou pagando um preço, coisa nenhuma. Só quem pagou o preço foi Jesus. Nós estamos se esforçando ou apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Meu Deus! Porque você vai enfrentar, meus irmãos, dificuldades. Vai enfrentar legião de demônios. Sexta-feira nós estávamos ali na colônia para evangelizar. Irmão de evangelismo, não conte com muito não, que na hora todo mundo se apresenta, né? Eu vou. Chega na hora, não vive de oração. Irmão, eu estou com dor de barriga. Irmão, eu tenho que fazer a janta com o marido. Aí começa o diabo, irmão, o diabo peleja na hora da evangelização. Aí a pessoa, quando vai, 2, 3, já estou acostumado. 2, 3, 4, 2, 3, 4, ou até sozinho. Mas não desanime. Aí nós estávamos ali na colônia, veio 2 rapazes. Naturalmente, um era homossexual e o outro normal. E ali a minha esposa percebeu, se colocasse a mão na cabeça, o bichão ia se manifestar. Ele já estava incomodado, irmão, e já estava em parte incorporado, porque nós temos que estar preparados para isso, irmão. Expulsar demônio não é só na igreja não, irmão. Aí fora tem muita gente demoniada. Se você colocar a mão, o bichão vai se manifestar. Tem que estar preparado, irmão. Não se ora de olho fechado, senão tu vai tomar uma na cara. Se ora de olhos abertos. Olhai, vigiai e orai. Olha só, Jesus falou: olha primeiro, vigia e depois ora. Porque se orar de olho fechado, irmão, tu pode tomar uma facada, meus irmãos. Vai evangelizar na Cinelândia. Cinelândia ali é cheio de travesti. E eles andam armados, irmão. Anda armado. Se não tiver mediante a orientação de Deus, porque evangelismo não é algo de emoção não, irmão. Vamos evangelizar, vamos lá para Parque da Lapa, vamos lá para Cinelândia, vamos lá para o prostíbulo. Vai entrar e vai ficar por lá mesmo. Obra de Deus não é feita por emoção, é feita por direção do Espírito Santo de Deus. Só porque o irmão foi lá, a missionária costuma ir para Angola, a missionária Ana Sueli, a nossa missionária, mas nem todos conseguem chegar lá, porque não é a minha emoção. Eu vou lá. Eu lembro que a sua filha Rebeca fez até um vídeo, né, para Daniele, né? As crianças não sabiam nem o que era pirulito, irmão, na Angola, Moçambique. Nem que era pirulito. Hoje as crianças aqui, infelizmente, né? Ela pega o pirulito e joga na lixeira. Que coisa triste, né? Estava enjoado dos pirulitos. E as crianças não sabiam nem tirar o papelzinho do pirulito, irmão, lá no Moçambique. Aí fizeram um vídeo para Daniele, né? Convidando a Daniele para ir para lá. Até hoje Daniele não foi ainda para lá para Moçambique. Um dia ela vai. Mas se ela não vai para Moçambique, ela vai para o Gardena, vai para a Cidade de Deus. Vai para o quê? Ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, pessoas pensam que o missionário tem que ir lá para o Japão. Não, eu vou lá para o Japão. Não, irmão, aqui mesmo tu faz missão, irmão. Saiu do culto, pegou uma alma, prega para ela. Saiu do culto, viu a nossa situação, prega para ela, meus irmãos. Ela está fazendo missão. O nosso testemunho muitas vezes fala mais alto do que as nossas palavras, meus irmãos. Porque, vamos falar uma verdade, irmão? O que tem de mau testemunho por aí, meus irmãos, é vergonhoso. É vergonhoso tu chegar numa casa: bom dia, tudo bom? Vim trazer aqui uma mensagem de Cristo. Aí a pessoa se emociona, aí ela fala assim: ô irmão, gostei da tua mensagem, mas não dá para ir para a igreja não.
Tem uns crentes aqui do lado, ele bota o terninho dele, mas durante a semana a panela canta. Os palavrões são demais. Até eu aprendi uma coisa que o pastor até falou. Lembra que, não sei se os irmãos pegaram, casa colada com o vizinho, pega um copo e bota na parede para ouvir tudo que acontece. Quem sabe isso aí? Lembra? Pega o copo, vamos ver o que esse vizinho está falando. Aí bota assim na parede. Copo, ouve, irmão. Imagine, irmão. Imagine os maus testemunhos, meu irmão. Aí daqui a pouco vai todo cheirosão para a igreja. Eterno. Domingo eu sou crente. Domingo eu sou santo. Levanta a mão, irmão, adora a Deus. Oh, glória a Deus. Segunda, ele é ímpio. Terça, ele é pecador. Quarta, ele é um herege. Irmão. Aí o povo não se converte, irmão. Não se converte, não adianta. Se eles não olhar nós diferente, meu Deus, rapaz, aquele irmão não defrauda 1 centavo da empresa. Tem crente que leva até clipe da empresa para casa, borracha, lápis, caneta. O almoxarifado nem sabe o que ele está levando. Aí já fala que é benção. Aí, pastor, toma aí papel ofício para a igreja. Tu conseguiu onde? Não, minha empresa. Pegou, roubou, irmão. Crente ladrão, irmão. Que isso? É da empresa, não nos pertence, meu. É o que é da empresa, não é verdade? Aí isso vai gerando o quê? O ímpio nunca vai se converter, irmão. Vai ter 150, 200 crentes pregando para ele e ele nunca vai se converter. Por quê? Porque o diabo, ele sempre vai apontar as falhas, meus irmãos. Não adianta. Você pode até andar, lutar para ser perfeito. O diabo sempre vai arrumar um pretexto no coração do pecador para que ele não venha conhecer a Cristo. E estava lá a igreja formada, Atos dos Apóstolos. Qual era a fórmula? Ou seja, o que seria para que o evangelho continuasse a ser pregado? Vamos fazer o quê, Pedro, Tiago, João, Maria? Vamos orar. E não é essa oração michuruca que você vê por aí 5 minutos. Oração michuruca que nem incomoda o demônio mais fraco do inferno. É uma oração michuruca. Porque, irmão, a Bíblia diz que tem casta de demônio que não sai pela oração e pelo jejum, irmão. Nós estamos vivendo tempos que Paulo falou lá em Efésios 6,12, que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade na região celestial. Que muitas vezes, irmão, tem crente na igreja que está desligado, recebe uma palavra, o diabo joga uma seta, ele sai. Hoje a estatística de desviados já chega a quase 50 milhões. Imagine, irmão, quase 50 milhões de pessoas desviadas. Pastores, evangelistas, missionário, presbítero, diácono, meu irmão, desviado. Hoje, quando você sai, conta um montão. Montão. Tá aí, irmão, mas quem há de ir por nós? Qual é a missão da igreja? Orar, contribuir e evangelizar. Eu lembro que quando meu pai era vivo, eu ficava ali na casa dele, ele ligava lá a Rádio Globo, 9 horas da manhã. Você sabe o que acontece na Rádio Globo, 9 horas da manhã, né? Padre Marcelo. Ele botava o rádio altão, porque ele tinha problema de audição. Rapaz, aí eu ficava obrigado a ouvir. Estava na casa deles, meu pai e minha mãe. Mas o Padre Marcelo, nas últimas palavras dele, sabe o que ele fazia? Mandava o povo evangelizar. Os católicos estão evangelizando, irmão. Eu fico pensando, os crentes estão recuando e os católicos estão avançando, irmão. A igreja católica está abrindo quase todo dia, meus irmãos. E a igreja evangélica está diminuindo o dia do culto, meus irmãos. A igreja católica está avançando. E ele falava, evangelize. Sabe quais são os maiores especialistas em evangelização? Você sabe quem é, né? Aqueles que batem na tua porta às 7 horas da manhã. É o TJ.
Mas eles sabem como evangelizar, sabia? Eles mapeiam todo o bairro. Vamos lá, Gardenia Azul, rua por rua. Rua Marujá, Rua Peroba, Rua Licânia. Aí ele não tem pressa para evangelizar. Quem já viu um testemunho de Jeová mal-humorado, com raiva? Ah, vamos evangelizar. Eles saem, irmão, com um semblante de alegria. Vai criança, vai senhoras. Aí você pensa, até aquela senhora não tem um arroz para fazer, uma louça para lavar, uma roupa para lavar, algo na sua cara para fazer? Sai lá, porque eles são organizados, irmão. Vai evangelizar, deixa tudo preparado. E sai lá, ó, de porta em porta. Não tem pressa, não. É a seita que mais cresce na face da terra. Eles já estão cerca de mais de 1 milhão de adeptos ao testemunho de Jeová. Mas eles têm uma doutrina que será salvo 144 mil. Então, desses 144, 1 milhão e pouco, eles vão ter que brigar no tapa para ver quem vai ser os 144 mil. Não é verdade, meus irmãos? Se eles têm essa doutrina que somente 144 vão ser salvos, já estão mais de 1 milhão e naturalmente eles vão ter que brigar no tapa para ser quem vai ser os 144 mil. E eles batem na porta, irmão, ensina. Você vê, eu moro ali no Capão. Tem uma testemunha de Jeová perto da minha casa. Até as próprias mulheres ajudaram a fazer lá, irmão. Eu vi as mulheres de capacete fazendo lá. Tá lá o Salão do Reino, bonitinho, né? Ali no Capão, ali, meus irmãos, bonitinho. Fizeram rápido, meus irmãos. E vem gente de tudo quanto lugar. Eu tô caminhando para a igreja, para Gabinal. Vem gente de Gardenia, vem gente de Cidade de Deus. Mas por quê? É através da evangelho. Claro que é um evangelho herético. Não é um evangelho salvífico, mas estão evangelizando, irmão. Eles estão cumprindo o ID de Jesus, não é verdade? Aí você vê também a seita mais milionária. Qual é a seita mais milionária? São os Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Eles fizeram um tempo enorme na freguesia, né? Estado de Jacarepaguá, perto do Prisonique. Eles são a seita mais rica na face da terra, meus irmãos. Eles saem de 2 em 2. Você vê a plaquetinha deles, está escrito assim, eles são missionários. Anda sempre um brasileiro e um americano. Não sei se os irmãos já perceberam. Roupa branca, calça preta e aquela plaquetinha. Eles andam de 2 em 2. Um belo dia eu estava indo lá para Gustavo Dora, peguei 2 ali no Beco Saci. E ali conversando, eles marcaram uma campanha na minha casa de 7 sexta-feira, alguns anos atrás. Tudo bem, vamos lá. A Bíblia diz que nós temos que fazer de fraco para ganhar os fracos. Abri a minha porta, foi lá um americano e um gaúcho. Um americano e um gaúcho. Fui lá na minha casa. Primeiro dia eles foram lá. O gaúcho falou. O gaúcho era crente, irmão. Foi persuadido, enganado. Porque o crente que não lê Bíblia, ele é enganado pelas seitas, meus irmãos. Tem crentes que saíram da igreja certa e estão lá, no Testemunho de Jeová. Missionária na Testemunho de Jeová. Crentes, meus irmãos, que eram aparentemente fiéis, estão lá na seita deles. Por quê? Não lê Bíblia. E a Bíblia diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Não lê Bíblia, a seita vem, devasta, engana e naturalmente ficam presos às doutrinas de demônio. E eles foram na primeira sexta. Aí a minha esposa percebeu que o americano, ele mexia muito na bolsa, estava gravando, né? Aí o gaúcho pregando para mim, só ouvindo com educação. Porque você tem que ouvir primeiro, irmão. Não faça isso, não, testemunho, vai roubar, vai bater na minha casa, fala, vamos para orar. Não, irmão, deixa ele falar, e depois você vem com a palavra certa, com sal, com sabor, quem sabe que eles venham a ter a salvação através da tua palavra que sai da tua boca. Ali eles falou, aí quando parou de falar, eu falei assim, ó, a minha casa tinha uma escada para ir lá para cima. Eu falei, ó, ainda que pregasse outro evangelho para mim, eu clamava o sangue de Jesus em cima desses demônios. Aí o gaúcho ficou assustado, porque Paulo fala em Gálatas, né? Que se eu anunciar outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus, seja maldito.
E quando nós não fazemos a obra com amor, nós somos considerados como malditos, sabia, meus irmãos? Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus! Olha, irmão, é maldito. A Bíblia mesmo fala, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Aí eu fico pensando, o patrão, se ele começamos a entrar na empresa, pega 8 horas, você chega antes das 8, agora para Jesus a pessoa chega de qualquer maneira, irmão. Até eu falei para Daniele, tem umas igrejas que faz live, né? De culto de live, né? A irmã chegando a hora que for, chega com o chinelo arrastando, irmão, fora do horário, roubando. A pessoa fala que só é ladrão quem rouba o dízimo também, o tempo também é ladrão também, irmão. Se o culto começa às 6, chega antes para orar, meus irmãos. Não chega às 7 horas, não. 7h15, não, irmão. Você vai estar roubando. E você vai entrar na qualificação de quê? Maldito. Está fazendo a obra do Senhor? Relaxada. Irmão, Deus não aceita desculpa. Pastor aceita com carinho. O dirigente aceita com carinho, mas Deus não aceita desculpa, não. Porque para o homem você dá o melhor e para Deus você dá o resto, meus irmãos. Primeira sexta, ouvimos, preparou um suquinho para ele, tchau, volta na próxima sexta. Aí na próxima sexta tinha um pastor, veio com a noiva dele e veio com o diácono Douglas. Foram lá em casa, para quê, irmão? Vieram no segundo dia. O pastor botou os dois na parede, irmão. Eles saíram de lá, irado lá de casa, desceu a vila, irado, amaldiçoou o pastor, irmão. Por quê? Porque ele pregou a palavra, meus irmãos. Foram embora. Concluiu às 7? Não concluiu às 7. Mas eu creio que a mensagem, porque a Bíblia diz, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ver, meus irmãos, um exemplo? Nós tínhamos uma congregação, tempo do saudoso pastor Jorge, lá na Pedreira, que ainda existe ainda. E eu fui com a Daniela na Pedreira, sabe não é a Pedreira, né? Piedade, Morro do 18, em que o histórico lá arranca a cabeça e joga lá de cima rolando. E aí, tu vai cultuar numa congregação num lugar desse? Irmão. Aí vai os crentes assim, nós temos que ter prudência, né? Temos que vigiar e orar. Que vigiar e orar, irmão? Nós vamos lá carência de ouvir a palavra de Deus, irmão. Independente de estar arrancando a cabeça, se está esfolando, você tem que ir lá. Se Jesus mandou, ele vai garantir a vitória. A pessoa, se o pastor Paulo, lá no Jequitinhonha não tem nada, pastor. Só tem fome. Não vou não. Vou nada, irmão? Vai sim. Se anuncia o evangelho, não tem de quem me gloriar. A missão é para todos, meus irmãos. Antes de entrar nesse histórico, Cidade de Deus, Mangueirinha. Quem conhece a Mangueirinha na Cidade de Deus ali? Até daquela escola ali, ó. A Mangueirinha. Tem um lugar chamado Mangueirinha ali. Eu fui pregar no pastor Oséias, ali na beira da pista. E eu passei pela Mangueirinha para visitar uma família enlutada antes de ir para a pregação da saudosa irmã Sandra, do saudoso pastor Pedro. Passei lá, dei uma palavra rápida ali e fui caminhando. Tinha umas crianças assim, irmãos que gostam de evangelizar. Posso falar uma coisa para vocês? Uma dica? Evangelize as crianças, irmão. É um ser, parece uma esponja. Eles absorvem tudo que você fala, meus irmãos. Olha que coisa. Adulto, você dá um folhetinho. Tá bom, irmão. Tá bom. Tá. Cara, aquela correria. Não. Tá bom. Deus abençoe. Tá. Não para. Mas criança, ainda mais se você tiver pirulito, pelo amor de Cristo, você fica 1 hora, 2 horas, aí tu prega grande tribulação, marca da besta, anticristo, inferno, céu, e as crianças tudo atenta a te ouvir, irmão. E eu peguei um grupinho de criança ali, já estava na altura de 7 e pouco da noite. Olha o assunto que surgiu no meio daquelas crianças, irmão. Passei rapidamente só para falar com as crianças alguma coisa. As crianças me prenderam, irmão. E começaram a me sugar. Pergunta. Aí eu perguntando. Surgiu o assunto deles de homossexualismo. Criança querendo suicidar.
tentou já o suicídio aqui, cidade de Deus, irmão. E aí, você não vai parar para ouvir uma criança dessa? Não, irmão. Ouve ela. Ainda cheguei a fazer uma oração por ela, meus irmãos. As crianças, quer ver você, porque a criança precisa ser instruída, porque infelizmente a educação hoje em dia, dos pais estão péssima, meus irmãos. Criança que fica no celular de madrugada para acordar 6 horas para ir para a escola, chega na escola, criança de 10 anos que não sabe ler, irmão. É muito triste. Por quê? Fica sonolenta na sala de aula. Por quê? Dorme 1 hora, 2 horas. Vai na Cidade de Deus agora, irmão. Meia-noite, 1 hora da manhã, a criança lá, brincando. Aí chega às 6 horas, tem que acordar. Chega na sala de aula, vai aprender o quê? Vai aprender que 2 mais 2 é 20. E aí? Não prestou atenção, por quê? Quem é culpado? Papai e mamãe. Quem tem autoridade no lar? Papai e mamãe. Quem manda no lar? Papai e mamãe. Quem fala mais alto no lar? Papai e mamãe. Hoje a criança bate na cara do pai e a mãe fica rindo. É bonitinho, bonitinho. Manda eu fazer isso com minha mãe e meu pai, meus irmãos. Será bonitinho? É bonitinho? É, irmão. Papai e mamãe têm autoridade sobre os filhos. Ei, rapaz, quase que eu explodi o microfone. Josué, filho do pastor Jó, queimou o microfone lá no Mato Alto. Ele gritava muito, irmão. Morro da Pedreira. Eu e Daniele subindo. Barreira. Para a polícia não subir rápido. E quando chega diante daquela barreira, eu não sei se era geladeira, máquina de lavar. E quando se aproxima para ir, para um carrão atrás de mim, irmão. Seu animal! Eu olhei, eu não sou animal. Seu animal! Tira essa barreira daí para eu passar. Pergunta, fala para mim. Você tirou, Alberto? Vai, pergunta para mim. Você tirou? Você tirou? Não. Irmão, eu não sei. Surgiu 2 rapazes no mato. Não sei de onde surgiu. Foi o livramento de Deus. Eles foram lá, tiraram a barreira. Tiraram aquele negócio. Aí começaram a subir. Aí eu olhei assim no carro, irmão, o carro cheio de arma pesada, irmão. Era tudo quanto é tipo de arma. Bandido chegando, bandido chegando, bandido chegando, bandido chegando. Fomos pro culto, demos glória a Deus, voltamos. Aí Daniel depois falou comigo, Alberto, Deus deu um grande livramento. Ele falou, se nós não tirarmos a barreira, tirar a barreira, ele ia matar a gente. Não mata nada, porque era o tempo de Deus, irmão. Aí isso chegou lá no ouvido do pastor presidente, pastor Jorge Oliveira, ele ficou preocupado. Aí tu pensa, se eu voltei para lá? Não vou não, pastor. Voltei para lá. Fiz uma campanha com os irmãos lá. Consegui hoje, está lá um salãozinho, até salão de festa eles fizeram lá, irmão. Por quê? Porque Jesus garante a vitória. Deus quer usar cada um de nós, meus irmãos. Não fique acomodado, não fique na zona de conforto. Sai e prega a palavra. Aí o que aconteceu? A igreja orou, a igreja perseverou. Aí você vai ver o relato. Atos 12, a descida do Espírito Santo. Atos 3, cura do coxo. Atos 4, foram ameaçados não pregar. Pedro se levanta e fala, olha, não podemos obedecer a homem, mas não a Deus. Atos 5, lá Ananias e Safira foram fulminados. Atos 6, a instituição de diácono. Atos 7, o discurso de Estevão. Irmão, Estevão não se faz mais diácono como Estevão. Que diácono cheio do Espírito Santo, irmão.
ele expulsou o Pentateuco. Lê lá, quando chegar em casa, 277 vezes. Atos capítulo 7. Ele vem expulsando de Gênesis lá o Pentateuco. Sabe que o Pentateuco são 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Expulsou lá o Pentateuco, o povo ficou irado, apedrejou Estevão, meus irmãos. Pode receber a pedrada, mas maior é o que está conosco, meus irmãos. Maior é o que está conosco. Pode vir, pode falar mal de você, pode te perseguir. Bem-aventurados os seus vós quando vos perseguirem. Mentira, eles disseram tudo mal contra vós. Trocar de igreja, não. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Deixar no céu. Missões, meus irmãos, tem uma renúncia a se fazer. É levantar mais cedo de madrugada. Hoje a fila de madrugada é menor, não é verdade? A Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Andréa Fontes já cantava que a fila lá, muitos anos atrás, esse LP foi feito, a fila era menor. Agora ficou pior ainda, meus irmãos. Hoje os crentes não estão mais orando de madrugada, estão no Zap, no Face, no Instagram e outras coisas mais, meus irmãos. Só aprendendo coisa que não edifica. Mas aquele crente que ainda que ora ainda, aquele crente raiz ainda, que ora meia hora, que ora uma hora, que ora 1h30, que ora 2, aí a missão vai avançar, irmão. O evangelismo vai avançar. Jesus vai acrescentar as almas que iam de ser salva. É somente através da oração, meus irmãos. Oração e ação. Ai, irmão, eu não tenho o dom de evangelizar. Evangelizar não é dom, meu irmão, é uma obrigação de cada crente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Se eu não sei o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois nos é imposta esta obrigação. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Nós estivemos em Campos, Nova Canaã. Estou encerrando, tá, meus irmãos? Não vou até 5 horas da manhã não, né? Estivemos em Campos, lá no saudoso pastor, já dorme no Senhor, pastor Geraldo Macedo, ali do Batomuxo. Ele tem uma congregação até hoje lá em Campos. Fizemos o primeiro trabalho das crianças lá, interior de Campos. Rapaz, surgiu tanta cabecinha, meus irmãos, de criança. 200 e poucas crianças nesse projeto lá, meu. Eu fiquei maravilhado. Essas crianças devem estar tudo já casadas. Na pandemia, diz que a pandemia castigou lá Nova Canaã. Muita gente morreu lá, irmão. Muita gente morreu lá em Campos. A pandemia veio fortemente, meus irmãos. Partiu muitas pessoas lá. Então o que acontece? Evangelização é o que? É uma obrigação. Mas primeira coisa é orar, chorar. Hoje o crente não traz nem mais uma toalhinha. Hoje não tem mais lágrimas na igreja não, meu irmão. Ninguém mais chora mais não pelas almas. Chorar pra quê, irmão? Vai tirar minha beleza. Que isso, irmão? Às vezes é mais fácil a pessoa chorar quando o padre Marcelo fala do que numa pregação, meus irmãos. Não é verdade? Tem crente que chora quando o Pedro Marcelo está falando e não consegue chorar quando pega na Bíblia, irmão. Já não chora mais. Se eu perguntar, que eu não vou perguntar, quem tem derramado lágrimas pelas almas? Se nós formos verdadeiros, falamos a verdade, não podemos ser hipócritas. Não tem chorado coisa nenhuma, mentiroso. E mentiroso, quem é mentiroso? É o pai da mentira. Quem é? O diabo. As crianças até sabem, né? Quem é o pai da mentira? É o Didi, não é o Didi do estrapador, não, é o diabo, meu irmão. Então, o que acontece? Para finalizar, lá em Israel é proibido evangelizar. Lá em Israel é proibido evangelizar. Você pode cultuar. Israel é proibido evangelizar. Aí nós olhamos aqui, ó. Aí Daniel colocou o mapa lá em casa e começamos a campanha e orar por todo. Irmão, são 200 e poucos países que eu nunca ouvi falar, de A até Z. Aí começamos a orar na campanha da pandemia, hein? Estava em casa, não podia ir para a igreja, doente. Pá. O missionário, pastor da Assembleia de Deus, foi evangelizar Israel. Não pode evangelizar, não pode.
foi lá pregar. E o que aconteceu? Um jovem aceitou Jesus, mas ele mexeu com um peixe grande. Sabe quem era o jovem? Era filho de um líder da tribo muçulmana. Olha com quem o homem mexeu. O jovem se converte. Já viu quando a pessoa se converte? Que ele quer pregar para o pai, para a mãe, para o vizinho no trabalho? Ô, gente, irmão, aceitar Jesus tem que ter uma chama no coração, irmão. Eu aceitei de não pregar para ninguém, acho que não houve conversão não, né? O jovem começou a evangelizar os parentes, os vizinhos, e o pai, sabendo disso, falou: vou matar esse missionário. Vamos matar ele? Vamos matar ele. Porque o meu filho agora aceitou esse Jesus e está evangelizando toda a família. Pronto. E sabe que esse sheik, eles têm uma casa super protegida, né? Porta de segurança. Aí ele estava lá no seu quarto. Aí ele falou: vou matar esse missionário. Sabe quem se apresentou para ele? O próprio Jesus. Foi lá no quarto dele. Aí ele viu aquele homem. Aí ele falou: quem é você? Você não vai matar o missionário. Eu sou Jesus. Mas como tu passou pela porta de segurança, tu passou pela minha segurança. Eu sou Jesus. Aí sabe o que aconteceu com ele? Mandou chamar toda a família, mandou chamar o missionário. E quando o missionário chegou, falou: missionário, eu ia te matar, mas Jesus se apresentou para mim, e agora ele falou para você pregar o evangelho da salvação para nós. Pregue o evangelho da salvação para nós. Olha aí, irmãos, que coisa linda. Quando nós oramos, aí eu não posso ir na Síria, não posso ir na Arábia Saudita, mas a tua oração vai lá, porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. E ainda eu estou nesse dia, eu sou ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando. O Senhor quem impedirá? A tua oferta vai, a tua oração vai, o teu jejum vai lá, meus irmãos. Ore pelos missionários, se esforce, ore mais, meus irmãos, por missões, porque missões, Jesus falou que a seara é grande. E para finalizar, o pastor, olha que coisa linda, o pastor reuniu um grupo, como foi reunido aqui o grupo, né? Olha, vai aparecer um obstáculo. Tu pensa que o diabo vai acender a velhinha lá no inferno, vai ficar assim: muitos bens para você. Vai ficar assim? Ele vai investir, hein? Cuidado com as retaliações. Você vai: puxa, pastor Paulo, preguei, rapaz, o vento, o furacão soprou no meu ar. É assim mesmo, vem a retaliação, para você desistir do foco que é ganhar alma. O fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha alma, sábio é. A barreira vai surgir, irmão, vai surgir, é para você perseverar, aquele que perseverar até o fim. Aí o pastor falou, reuniu os irmãos, preparou os irmãos, ora irmãos, e mandou lá para aquele país. Eles foram lá, lugar difícil, como diz o pastor Josué Elion, melancias duras de Minas. Eu lembro do missionário, do pastor José Elion, ele pegava as melancias, cravava no pau e começava a pregar ali, né? Ensaiando para fazer a obra, no qual ele tem viajado vários países. Pastor Josué Elion, aquele que muito contratacou a Disney, né? Os irmãos sabem quem é o pastor José Elion. E ali, meus irmãos, o pastor mandou, todos foram lá, pregaram, ninguém se converteu. Eles voltaram desanimados. Aí a pessoa pensa que na primeira, você vai plantar, vai nascer logo o abacaxi? Vai nascer logo a manga madurinha? Não, irmão, isso demora, irmão. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí eles voltaram, os irmãos, pastor, pregamos, ninguém se converteu. Novamente, ora, se prepare e vai. Aí eles foram a segunda vez, pregaram, ninguém se converteu. Aí voltaram já mais desanimados ainda, né? Às vezes quando a pessoa volta desanimada do evangelismo,
Pastor, isso não dá para mim não, acho que foi por emoção, por lá na frente, mas não tem essa chamada. Tu tem essa chamada sim, meu irmão. Tu tem essa chamada sim, meu irmão. Não recua, porque o justo ele viverá da fé. E se a sua alma recuar, Deus não vai ter prazer naqueles que recuam. Quem recua é covarde. Quem recua é covarde, irmão. Nós temos que o quê? Apresentar a Ele como o sacrifício vivo, santo, para o nosso culto nacional. Terceira vez que o pastor chamou eles, vem cá. Fosse outro pastor e falou assim, é mesmo, irmão, terra dura, né? Já viu? As igrejas quando falam assim, não, irmão, a Gardênia já está mais do que evangelizada. Isso é uma tática do diabo para as igrejas parar de evangelizar. Não, tem muita igreja. Rua A tem 2, Rua B tem 50, Rua C tem quanta. Não, irmão, é evangelizar, irmão. Spurgeon, ele falou uma coisa que me marcou no coração. Vocês podem ir até o inferno, mas eu vou lutar até a morte em oração para que Jesus venha salvar vocês. Irmão, os crentes desistem. Mas esse pastor não. Terceira vez, o que ele fez? Vem cá. Agora nós vamos orar, jejuar, agora vocês vão chorar. Chora mesmo pelas almas, chora. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com seus molhos. Andando e chorando. Aí eles começaram a orar, a jejuar, chorando. Quando chegou lá, pregou o evangelho, o povo se converteu, irmãos. Por quê? Houve lágrimas. Tem que haver choro. E hoje, infelizmente, um dia eu estava no Valqueiro, um garotinho, um adolescente, cheio de ânimo para conversar comigo. Tio, fiquei até de manhã. Sei que ele ficou de manhã orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. No computador, perdeu tempo. Madrugada é para você buscar Deus, irmãos. O celular tem arrancado as forças dos crentes, meus irmãos. O Zap tem roubado o tempo da leitura, meus irmãos. Por isso que há muitos fracos e doentes, e muitos que estão dormindo, e não tem crente voando dentro da igreja. Aí vai falar assim, ô pastor, que culto frio, que culto gelado. Gelado estava você que não deu glória para ele. Gelado estava você porque você não demonstrou nenhum barulho, nenhuma adoração, nenhuma reação, meu irmão. Aí por isso que a tua vida continua sendo mirrada. Pastor, não me chama para nada, mas para chamar para quê? Você não vem para oração, não vem para consagração, não vem para evangelização. Te dá cargo para quê? Para te matar? Não, vai ficar aí até você se posicionar. É forte. Missões é posicionamentos, irmão. Missão não é estrelato, não é mídia. Não. Missão é você renunciar a si próprio. Renunciar muitas vezes o teu café da manhã para o santo jejum. Renunciar a madrugada, que muitas vezes, irmão, você acontece automaticamente, fisicamente, a reação do teu corpo para ir no banheiro. Mas muitas vezes não é para ir no banheiro, é para você descer de madrugada em oração. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam na chorão. Senhor, avança a missão na minha igreja. Senhor, abençoa, salva minha rua, salva meus parentes, salva meu vizinho, salva esta nação, salva outras nações, meus irmãos. Fique de pé. Glória! Evangelho em Samaria, Atos 8, Filipe, pregando para o eunuco de Candace. Atos 9, conversão de Saulo, ressurreição de Tabita, Dorcas. Atos 10, a conversão do centurião Cornélio. Atos 11, a justificação de Pedro por ter evangelizado Cornélio. Coisa linda. Atos 12, a perseguição da igreja, mas a igreja, ela fazia continuação. Hino 302, você conhece, né? Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, quando vai levar-te pro céu. Que coisa linda, meus irmãos.
nesta noite abençoada, dia dos pais, aniversário do pastor. Quem trouxe o presente do pastor? Veio entregar ele, pastor. Nem eu sabia que o senhor fazia aniversário, senão poderia trazer pelo menos uma caixa de bombom, né? Para não passar em branco, não é verdade, irmão? Aniversário do pastor tem que trazer um presentinho, né, meus irmãos? Um lenço, uma meia, uma gravata, um terno, não é verdade? Uma passagem, né? Mandar o pastor lá para a Coreia do Norte. Aí tem um crente que repreende na mente, está repreendido. Na mente ele repreende, irmão. Coisa muito séria, irmão, muito séria, muito séria. Missões é algo fabuloso, mas temos que preparar nossas costas, porque a investida vai vir, irmão. Por isso que nós temos que revestir toda a armadura de Deus. Tem alguém que quer, nesta noite, fazer uma aliança com Cristo? Pregador, eu estou afastado, eu sou um desses 50 milhões, mas eu só quero tomar vergonha na cara e reconciliar com Cristo. Vem aqui na frente, sem vergonha, sem medo de errar, e sabemos que a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida se você tomar esta decisão para Cristo. Tem alguém que está afastado, quer voltar para Jesus, ou você que ainda não aceitou Jesus. Maria, vai evangelizar, vai evangelizar. Eu quero fazer só uma oração por você, para que, se você não está despertado para esta obra, pastor, a igreja, vamos lá, tem 60 membros. Se cada crente levar por ano, uma alma, vai ser 120. Imagina, irmão, olha só. Só o Multi ganhou mais de 500 mil. Imagina um crente pagar uma alma em um ano, irmão. É muito prejuízo, meus irmãos, para o céu, irmão. O crente foi chamado para frutificar, porque a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. O crente não veio para dar trabalho, ele veio para trabalhar na seara do Senhor. Senhor Deus, nesta noite gloriosa de oração, eu quero apresentar, Senhor, a cada irmão e irmã, criança, adolescente, jovem, senhor e senhora, obreiros e obreiras, Senhor. Ó Deus, sabemos que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas, Senhor, eu quero apresentar os ceifeiros para a tua seara, assim como se apresentou, meu Deus, esse grupo de evangelismo, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, dar estratégia, sabedoria, graça, propósito, Senhor, e posicionamento para a tua obra, para que o teu reino venha a avançar na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor chamou nós para frutificar, Senhor, para que a vara seja limpa e venha dar mais fruto ainda, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha, ó Deus, trabalhar nos corações, Senhor, para que possamos chorar, que possamos clamar, que possamos se humilhar, que possamos buscar a tua face, para que o teu reino venha a avançar. Usa cada um dos teus servos, Senhor, para que o teu reino venha a avançar e a tua glória venha a ser manifesta em cada vida nesta noite, Senhor. Confirma a grande colheita em cada vida, para que no próximo culto, Senhor, o Senhor venha acrescentar as almas que hão de ser salvas. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E a igreja que acredita, diga amém. Fala assim comigo: eu quero ser frutífero na tua obra, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bate palma para Jesus. Deus abençoe a todos. E hoje mesmo, toda oportunidade aí nesse Gardênia, evangelize, porque evangelizar é uma obrigação. Deus abençoe, agradeço essa grande e rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.